Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos refletindo um pouco sobre as palavras do Mestre Jesus, sobre as passagens que foram analisadas na ótica de Amélia Rodrigues e psicografadas por Chico Xavier, no livro Trigo de Deus, dentro desse convite que nos foi feito pela Mestre de Amor no projeto Luz de Nossas Almas. Eu vou me permitir fazer uma breve leitura desse capítulo 3, que chama-se Sou Eu, que é baseado no capítulo 9, versículos de 1 a 41 de João, quando ele aborda então aquela cena da restituição da vista ao cego de nascença, que produziram um impacto singular e poderoso nos que o conheciam, havendo nascido ele sobre as sombras da cegueira, o jovem tornara-se mendigo. Exibia a sua aflição, a misericórdia dos passantes que o consideravam filho do pecado. Preconceituoso na sua imensa ignorância, o povo, à época, desdenhava os enfermos e considerava-os punidos por Deus. A impiedade dessa atitude decorrente caracterizava os eleitos que dia a dia mais se distanciavam do objetivo sagrado da vida, que é o amor. Com a escudela na mão, o infortunado suplicava ajuda, até o momento em que Jesus o resgatou da treva exterior. Pode-se lhe imaginar o júbilo, a emoção. Apresentara-se à família e aos amigos dando a notícia feliz. Nunca, porém, esperava a reação, ao contrário. Não conhecia os homens, ignorava o mundo. Como o evento sucedera em um sábado, a hipocrisia farisaica da época convocou a depoimento e a inquirição sórdida, assinalada por ameaças, desprezo da sua palavra e dúvida quanto à evidência de que fora portador, ou seja, da cura de sua cegueira. Os pais, coitados, acovardados ante a truculência predominante dos poderosos da época, quando interrogados, responderam que o jovem sim era seu filho, que nascera cego, porém, como sucedera a cura, eles não sabiam. Somente ele os poderia informar com segurança, pois já era responsável por si mesmo e tinha idade para depor. Então, é o medo dos pais de serem punidos aí, porque eles também não entendiam bem o que estava acontecendo. Desse modo, quando foi convocado, o cego de nascença repetiu, com riqueza de detalhes e ingenuidade, como ocorrera o fato libertador. Instado a afirmar que Jesus era pecador, não teve alternativa em discrepar dos arrogantes, indagando como poderia alguém que não fosse filho de Deus realizar o que ele conseguira. Inesperadamente perguntou-lhes se queriam ser seus discípulos. Imagine a brabeza dos fariseus quando ele falou isso. A resposta e a pergunta a essa pergunta lúcida chocou os seus algozes, que pediram então que expulsassem-no da sinagoga. Repete-se o fato desse tipo de agressão todos os dias, urdindo nas malhas do ódio com os tecidos da inveja. O competidor desforça nos fracos a sua fragilidade, por não poder superar aqueles a quem combate. Solitário ao domínio da própria pequenez, não se faz solidário aos que podem agigantar. Calunia porque não acredita nos outros, face às dúvidas que o assaltam em relação aos valores morais que não possuem. Essas são as pessoas cegas. Presunçoso, ostenta a fatuidade por lhe escassearem os legítimos bens do espírito.
árido nas emoções, é insensível nas ações. Pululam no mundo esses biótipos atormentados em todos os tempos, formando a legião dos infelizes, infelicitadores também. Jesus não se poderia furtar à sanha deles. Ninguém avança nos ideais de engrandecimento humano passando incólume diante deles. Nenhuma evidência leva-os à constatação do bem que os violenta e por isso são duplamente cegos, da razão e do discernimento, embora vejam com os olhos físicos. Seria natural que expulsassem o recém-curado da sinagoga ante a impossibilidade de o recolocarem na cegueira. Então por que você deixou de ser cego? Você tem que continuar sendo cego. E acrescente isso que foi num sábado. Então aquele sábado assinalou uma experiência nova, arrebatadora. Desconsiderando o preconceito ou o preceito hipócrita de guardá-lo, Jesus recuperou inúmeros enfermos nesse dia, demonstrando que ele fora feito para as criaturas e não estas para lhe submeterem. Até porque sábado foi um dia criado pelos homens, não criado por Deus. É uma maneira que encontramos de nos localizarmos enquanto dias, enquanto fases da lua, então demos um nome chamado sábado, mas enfim, não se discute aqui essa questão de aprofundamento no sábado. É importante que a gente entenda que essa fúria dos zelotes que preferem a aparência cuidadosa, do que a realidade profunda, sempre explodia com azedume, exprobando o Senhor, porque não podiam fazer o que ele realizava, o que ele fazia. Sabendo que o jovem fora expulso da sinagoga, Jesus chamou. No moço cantavam as músicas felizes da recuperação, os conhecidos discutiam quanto a ele ser ele o ex-cego ou alguém parecido com ele, que também ficavam de boca aberta. O seu depoimento repetido mais causava espanto, enquanto no seu mundo íntimo as emoções eram de superlativa alegria. Sair da treva para a luz inesperadamente constituía-se para ele um prêmio, porque nem ele nem seus pais haviam pecado, mas assim viera para contribuir em favor do reino de Deus. Já sabiam que iria acontecer isso nesse momento, quando da sua reencarnação, isso já estava programado. A sua atual reencarnação não era de resgate, como muitos que são cegos por nascença assim ocorre, mas antes sim um aprimoramento íntimo. E nós vamos entender por que esse aprimoramento daqui a pouco. Diante do mestre, comovido, ele escutou: conheces o Filho do Homem? Não, Senhor, pois sou eu. Crês que eu seja o emissário do Pai Todo-Poderoso? Sem titubear, ele que recebera a grandiosa dávida redarguiu: sim, eu creio. Eu era cego e agora vejo, eu creio, Senhor. A palavra do mestre teceu comentário sobre a cegueira dos que enxergavam, os que enxergam, atingindo os que acompanhavam a cena e recalcitraram, dizendo-se ofendidos: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, redarguiu o mestre, mas como vedes, vossos pecados são mais graves. Então, muitos dos nossos pecados são praticados a partir do que nós enxergamos e do que nós julgamos. Então, quando nós vemos as coisas, nós temos então a criação de um ponto de vista. E a nossa mente, baseada nos conhecimentos pretéritos, nos conhecimentos que já temos, ela então se amplia e faz um julgamento sobre aquilo que está enxergando. Os cegos espirituais têm os olhos como candeias acesas, mas sua luz não os liberta das sombras densas da ignorância. Bem-aventurados, no entanto, os cegos de corpo, cujo espírito vê e discerne a verdade. Importante só frisar aqui numa parte
que em uma das reuniões mediúnicas em que participei por várias vezes, uma de nossas médiuns, que era vidente, era cega de nascença, mas ela era vidente, junto ao nosso grupo. E aquilo, na época, eu era bem mais novo, me deixava muito impressionado, né? Como ela pode revelar para nós, aqui tem um espírito que está vestido assim, revelava cores e etc. Mas na minha cabeça ficava aquela dúvida, como ela pode estar descrevendo cores se ela não enxerga, né? Mas o espírito pode muito mais, ele é dotado de capacidades inimagináveis ainda por nós, né? Então, acabei fazendo aquilo que acabei de citar, né? Meus olhos viram alguma coisa em minha mente, julgou aquele fato de acordo com o meu ponto de vista, né? O mensageiro do Pai abria os olhos do mundo naquele momento e implantava as bases da Era Nova, que até hoje ainda não foram identificadas por muitos dos seus seguidores, que permanecem cegos para com a verdade e não se deram conta que Ele é. Quando Ele diz eu sou, né? Ele é. A gente vê várias passagens no Novo Testamento, né? Na Bíblia, dizendo quem és tu, né? Em João 8,25, quem pretende ser? Em João 8,53, para responder essas questões e ao mesmo tempo revelar a profunda identidade entre ele e o Pai, Jesus, identidade entre os dois, não são o mesmo, mas ele sempre repetia, eu sou, eu sou. Dessa forma a comunidade quer mostrar-nos que fez a experiência com Jesus como a encarnação do Deus libertador do Êxodo. Veja lá Êxodo 3, de 1 a 14. Além disso, Jesus repete a expressão com complementos. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porteira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Está lá na Bíblia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. Eu sou o rei. Então, absorvendo esses ensinamentos que a Amélia nos traz com muita clareza e discernimento, nós podemos perceber então que nossa mente, que é uma ferramenta poderosíssima que Deus nos proporcionou e que nos proporciona para o nosso aprimoramento moral, espiritual e material, ela se baseia em todas as informações que nós já temos. Ela não se baseia em informações que desconhecemos, apenas aquelas que nós imaginamos, é diferente de conhecer. Vamos dar um exemplo, né? Se você nasce numa aldeia lá no Peru, que não tenha acesso a carros, que seja só aquelas montanhas e o pessoal trabalhando com os bois, puxando carroças de boi, tendo as suas choupanas, né? Simples, uma criança que ali nasce e vive, ela vai acumulando esses conhecimentos ou essas visões. E se você perguntar qual é o desejo de uma criança daquelas, ela não vai conseguir imaginar talvez uma casa muito melhor do que aquela, ou se perguntarem qual o veículo que ela gostaria de ter, provavelmente ela responderia que queria ter um carro de boi super forte, com bois super fortes, né? E não uma Ferrari, e não uma Lamborghini. Por quê? Porque ela não conhece uma Lamborghini, ela não conhece um carro automático, né? Então, à medida que nós conhecemos determinadas coisas, nós passamos a raciocinar dentro de nossa mente com esses fatos já conhecidos. Por isso que
nós chamamos de ignorância, porque nós ainda ignoramos muitas coisas que são verdade e são vida, que eram conhecidas efetivamente e praticadas por Jesus Cristo. Quando ele falava, por exemplo, eu sou o caminho e eu sou o único caminho que leva ao Pai, muita gente pode questionar, né? Até de outras religiões, não, mas Buda também é o caminho, Krishna também é o caminho, ou, sei lá, o mestre X ou Y também são o caminho, o tal é o caminho, a Bíblia é o caminho, mas não é um fato físico que Jesus está nos revelando, é a nossa transformação íntima que em determinado momento vai nos revelar que somos seres crísticos, que somos seres ligados eternamente a Deus, que não tem como você escapar dessa realidade. Então, quando ele diz que ele é um com Deus, ele está nos revelando que vós também podeis ser deuses, vós também sois deuses, quando ele afirma isso, porque a centelha divina está em vós. Ele chama-se mestre, ele não se chama Deus, nunca ele permite ser chamado de Pai ou Deus, sempre ele nos diz que é o Filho, obviamente o Filho dileto de Deus naquele momento e até hoje, porque a expansão consciencial que tem esse ser crístico é gigantesca e totalmente inexplicável em nossas mentes que conhecem essa realidade. Então, qual é a realidade que nós conhecemos? Religiões, conhecemos essa vinda de Jesus Cristo, a vinda de outros mestres que nos ensinaram tantas e tantas coisas, deixando com que nossas mentes se enriquecessem da ideia de um Pai não punitivo, como nós vemos em muitas passagens no Velho Testamento, que exige isso, que exige aquilo, que está do lado dessa tribo e contra aquela, que acabou sendo utilizada, como ferramenta de agressão física, material, contra um irmão contra outro, povos contra povos, nações contra nações, tribos contra tribos. E hoje, dentro de algumas ideologias, ainda vemos brigas desnecessárias porque não nos compete esse tipo de julgamento. Veja, acredite você ou não, Jesus jamais ia se preocupar com a cor da pele de alguém. Não há nenhuma citação sobre cor de pele, não há nenhuma citação por cidade em que nasceu, não há nenhuma diferença da parte de Jesus se você é cego de nascença ou você não é, Muito pelo contrário, até ele diz que ele pergunta sempre a quem quer ser curado: o que é que você quer de mim? E aí a pessoa pode, dentro da sua pequenez de mente, dizer: mas ele já sabe, ele está vendo que eu sou cego, ele está vendo que eu sou paralítico, ele está vendo que eu tenho lepra, ele está vendo que eu tenho essa ou aquela deformidade física, ou esse ou aquele impedimento na minha vida, a minha filha morreu, ou aquele parente lá pode ser ressuscitado por você, enfim, eram uns pedidos baseados nos conhecimentos mentais das pessoas, que ignoravam as verdadeiras leis de Deus. A principal delas é entendermos que tudo está bem, está tudo correto, Não existe nada fora do alcance de Deus, muito menos poderíamos interpretar que as coisas que acontecem em nossa vida, elas estão fora do eixo, elas estão... Não, quem está fora do eixo somos nós, não a vida. A vida, ela segue incólume, ela segue o seu trânsito normal, como um rio que flui, e quando o rio se encontra ou se depara com uma pedra no seu caminho, o que é que ele faz? Ele não bate de frente com ela, ele se molda a essa pedra e segue o seu caminho, Ela absorve de alguma maneira essa pedra, porque isso também nós deveríamos fazer diante dos nossos problemas, porque se existem problemas que são insolucionáveis por nós,
Então eles deixam de ser um problema, porque se eu ficar pensando numa coisa que não tem solução, eu vou ficar perdendo meu tempo, não é? E se tem alguma coisa que cabe a mim resolver e eu tenho responsabilidade diante daquilo, eu não tenho que reclamar para os outros ou ficar chorando para os outros, eu tenho que ir lá e fazer, né? Simples assim. Se Deus me deu a possibilidade mental, física, enfim, de possibilidades que possam resolver aquele problema, é óbvio que eu vou lá e vou resolvê-lo, né? Agora, se não está ao meu alcance, então não é um problema, deixou de ser um problema, né? Porque não, se está nas mãos de Deus, se está nas mãos do Cristo, se está, então não é meu problema, né? E nem é um problema, na verdade, porque tudo está certo, nada é por acaso. Estamos vivendo uma época de muitas sincronicidades. Deus está falando conosco através dessas sincronicidades, que nada mais são do que uma maneira espontânea do universo falar: estamos com vocês, humanos, estamos aqui para auxiliá-los enquanto humanidade, enquanto espíritos em evolução. Então, por que não pedir ajuda a esses bons espíritos, a esses amigos que tanto velam por nós, que tanto nos querem bem, no sentido dessa ligação? Deixemos de ser cegos espirituais, passemos a entender que não somos manipulados por ninguém, nem por Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vai te colocar na posição em que você quer. Mas ele pode também te deixar na retaguarda dos acontecimentos. Podemos ficar com medo de convivermos, podemos ficar com medo de nos expormos talvez ao julgamento de quem acha que estamos sendo ridículos, mas estamos sendo nós. Como o cego redarguiu lá os fariseus, dizendo: vocês querem ser discípulos dele? Não, que você está ficando louco, rapaz, nós estamos aqui para dizer que você é um pecador, né? Você é um louco ou alguma coisa parecida, diga para nós que você está mentindo. Era esse o objetivo deles, né? Assim como tem tantos outros que dizem: você vê espíritos, você escuta um espírito, você sente a presença dos espíritos, você acredita realmente que eles existem, né? Você está ficando louco, isso não existe. Por mais que tenhamos provas que são perfeitamente